Olha só se não é o Lagartão Atômico aparecendo mais uma vez aqui no canal. Eu acho que é a quarta ou quinta vez, não me lembro. Mas o Godzilla já é freguês aqui. E hoje é um outro analog horror feito pelo canal Toolzilla, que fez uma minissérie que tá bem no comecinho, tendo só 6 episódios até agora, mas a gente já tem conteúdo suficiente para fazer um vídeo completo sobre. Imagina um mundo onde o Godzilla foi morto pelo Serizawa, mas um outro organismo entra no seu lugar, e é muito pior que ele, também sendo chamado de Gojira. E para piorar, o Ghidorah, que é visto como vilão nas mídias, aqui é tratado como um serafim, um anjo de alto nível ou até mesmo um deus. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar ao Godzilla Just Prey. A história começa com uma criatura que parece com o Godzilla, só que mais zumbificado. Ele tem vários buracos pelo corpo e pele pendurada, todo carcomido, como se já tivesse passado pelo inferno. E falando em inferno, um brilho irradia de dentro do corpo dele. E quem já tá familiarizado com o Lagartão Atômico, tá ligado que isso significa só uma coisa: sopro atômico. Mas a cena corta antes de acontecer, provavelmente porque o cameraman morreu junto da câmera. Quem tá mostrando essas imagens e informações pra gente é a CODEC, o Centro de Defesa de Organismos Colossais. Um organismo colossal foi identificado numa região que não foi revelada pra gente, mas ao redor dela foi detectada uma alta quantidade de radiação, com vários peixes deformados e pessoas afetadas, tendo o corpo mutado de jeitos bem grotescos. A composição desse organismo eles identificaram como sendo muito próximo do Gojira, ou até igual, que apareceu em Tóquio em 1954, só que ele já tinha sido morto pelo Dr. Serizawa, então era impossível ser. Tinha que ser um outro organismo que tentava imitar o Gojira. Conclusão, lascou. Uma ordem de evacuação foi declarada nesse lugar, para que mais pessoas não fossem prejudicadas, ou até morressem por causa da radiação. Isso enquanto um time de investigação militar foi enviado. É mostrado pra gente as filmagens dele na água. Ele tá agitado como se tivesse acabado de despertar e estivesse puto da vida. E solta o sopro atômico. Pra quem não sabe, o que eu acho meio difícil, mas bora lá, o sopro atômico, ou a baforada atômica, é uma rajada de energia nuclear que o Godzilla solta pela boca e sai incinerando tudo pelo caminho. Tem algumas obras em que o calor do sopro atômico pode chegar até 500 mil graus, só 90 vezes mais do que a superfície do Sol. Mas o criador dessa minissérie aqui estava um pouquinho empolgado demais na hora de criar esse bicho, porque ele deu uma força de 80 megatons de energia para o sopro atômico. Você sabe o que é um único megaton de energia? É equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT. A Little Boy, a bomba atômica que explodiu em Hiroshima, tinha força equivalente a 15 quilotons. 1 quiloton equivale a 1000 toneladas de TNT, 1000 vezes menor que a de 1 megaton. A bomba de hidrogênio mais forte da história, a Tsar, tinha 50 megatons. A explosão dela liberou um cogumelo de 96 km de largura e 67 de altura. Ela foi visível a 1000 km de distância, quebrou janelas a 780 e a onda de choque viajou pela Terra não uma, não duas, mas 3 vezes. Isso com 50 megatons. A baforada atômica desse Godzilla tem 80. Isso seria o suficiente para destruir um país do tamanho de Luxemburgo. As casualidades dessa destruição ainda estão sendo estimadas, mas pode ter certeza que vai passar dos milhões. Depois do sopro, o Gojira ficou dormente, e a força militar está tentando ganhar permissão para um bombardeio nuclear. O problema de um bombardeio nuclear no Godzilla é que ele se alimenta de radiação, correto? Se uma bomba nuclear expele radiação, o que você acha que vai acontecer? Eu explico. Ele fica mais forte, que nem aconteceu no filme Rei dos Monstros, que o Serizawa se sacrificou para reanimar o Godzilla explodindo uma ogiva nuclear. Você acha estranho até aqui? Olha só isso. Do nada, um versículo da Bíblia, mais especificamente Isaías 41, versículo 10. Não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso aqui é uma promessa divina para não ter medo, porque Deus está presente dando forças, ajudando e sustentando o seu povo com a sua mão direita vitoriosa. Mas no que isso exatamente se encaixa no contexto desse vídeo? Com o passar dele você vai entender melhor. Por enquanto, a gente tem essa pintura no estilo William Blake, com aquelas ilustrações proféticas do livro do Apocalipse. Mas vamos analisar essa pintura. De primeira,
a gente consegue ver um monstro de 3 cabeças. Quem conhece já tá ligado que é o King Ghidorah, o maior inimigo do Godzilla, um monstro que veio de fora da Terra para reivindicar o trono de rei dos monstros. O problema é que ele não tá nem aí para a humanidade, ele ocupa a maior parte da tela. No centro, a gente tem o que parece um coração com 6 asas, e 6 asas significa serafim, ou seja, é o coração de um anjo serafim, com pessoas rezando de joelhos perante a ele. Lá pela esquerda, a gente tem o Godzilla cuspindo uma fumaça preta com corpos lá dentro, mortos, junto de um céu vermelho com uma explosão atômica. Na direita, a gente tem anjos caindo do céu, ou voando, e também o Ghidorah, como se ele fosse um ser angelical ou até divino, com cada uma das cabeças tendo auréolas no topo. A conclusão mais óbvia para essa pintura é que o Godzilla, nesse sentido, seria o capeta, o Satanás, destinado a ser o flagelo da humanidade, e o Ghidorah seria o ser divino que veio para salvar a humanidade. Em seguida, a gente volta para a programação de destruição do Godzilla, com antes e depois do bombardeio nuclear. Um dia antes, ele estava normal, dormente e com sinais claros de necrose junto de regeneração. O corpo se destrói e se reconstrói ao mesmo tempo. E depois da explosão que a merda aconteceu de verdade. O corpo dele explodiu em vários pedaços que se espalharam para todos os cantos da cidade. O nível de radiação se elevou acima de qualquer limite, então mesmo a distância era impossível observar. Para você ter uma noção, uma forma desconhecida de energia surgiu, e ela é tão ferrada que qualquer tipo de matéria orgânica que tente contato vai derreter quase que imediatamente, porque quando ela é exposta ao oxigênio, desencadeia uma reação oxidante. Essa energia foi registrada inclusive no sopro atômico, talvez por isso inclusive que a carne dele parecia estar necrosando e se regenerando ao mesmo tempo. Parece que nem o próprio corpo dele aguenta, e olha que ele literalmente produz. Um mapa dos Estados Unidos é mostrado. Essa área vermelha é onde a energia tá, e quanto mais pro meio do círculo, mais forte. Ela tá se espalhando pelo vento, então a qualquer momento ela pode estar circundando o país inteiro. E se duvidar, vai começar a se espalhar para o mundo todo. Por que não? O corpo do Gojira, que tinha sido destruído, voltou ao estado original, de alguma forma, e agora está se movendo pro oeste. Então, a explosão nuclear, além de não ter dado certo, liberou uma energia desconhecida que derrete matéria orgânica e fez o Godzilla sair do estado dormente. Parabéns ao governo dos Estados Unidos, não seria a primeira vez que eles fazem merda. Uma voz desconhecida fala com a gente. Ela diz o seguinte: nós todos somos muito feridos pela criatura que o mundo chama de Gojira. O mundo foi engolido pelo medo e morte. E Gojira não para. Agora é hora de nós todos nos protegermos, de lutar. Deus está com a gente. O coração de um anjo veio até nós. Este é o coração do serafim, Ghidorah. E finaliza dizendo para ir até uma localização não revelada para receber a bênção do serafim. E essa seita esquisita se chama a Igreja de Ghidorah. É meio esquisito a humanidade abrir uma igreja para um serafim e não para Deus. Mas ok, eu só acho que Lúcifer foi expulso por isso aí. Agora, saindo do âmbito religioso, a gente volta pro científico. Aconteceu um incidente psicológico maciço chamado o Incidente Ghidorah. Todas as pessoas de uma cidade pequena tiveram a mesma visão, uma criatura angelical de 3 cabeças que lembrava um dragão. E algumas delas tiveram até febre. O foda é que no livro do Apocalipse o dragão não é um ser angelical não. Na verdade, ele é descrito como sendo literalmente Satanás. Então, se as pessoas vissem o dragão no céu, eu acho que a última coisa que iriam pensar é angelical. Mas tudo bem, vamos continuar. As pessoas disseram também que no momento em que o dragão apareceu no céu, um objeto estranho e luminoso apareceu dentro da igreja local. Ele foi chamado de o coração do serafim Ghidorah, mas até aí só ficou na teoria, porque nenhuma evidência física dele foi encontrada, apesar das pessoas dizerem que conseguem ver ele constantemente. E alguns até mesmo insistem que o Ghidorah tem uma ligação forte com Gojira, não uma ligação amigável, claro. E então, a gente tem uma entrevista com a sacerdotisa dessa igreja com o pessoal da CODC. E é claro que a entrevista aqui tem dublagem. A sacerdotisa foi dublada pela minha amiga Fel. Boa tarde. Obrigada por tirar um tempo para me ouvir. E espero que essa entrevista espalhe a nossa mensagem. E então que mais cordeiros encontrem a salvação. Eu vi um anjo de 3 cabeças.
e eu o vi erguendo-se do sangue do cordeiro, adorando Deus enquanto ascendia aos céus. E então, com o som de um trovão, um toque de trompete, uma única palavra apareceu diante de mim: Ghidorah. Gojira. Sim, é assim que as pessoas o chamam. Mas o que você chama de Gojira é Satã, o dragão carmesim, a besta do mar, aquele que cospe as estrelas do céu e blasfema o nome de Deus. O governo tenta o destruir com armas nucleares, mas nenhuma arma humana pode matar tal criatura. Precisamos ser humildes. Apenas Deus pode subjugar Satã. Nossa única chance de sobrevivência é servir a ele. Apenas aqueles com a fé inabalável podem testemunhar. O coração do serafim Ghidorah, ao receber sua marca, não pode ser explicado pela ciência. Satã já começou a devorar os cordeiros. Você deve se arrepender. Pare de adorar ídolos. Dê meia volta, volte antes que seja tarde. Como meros humanos poderiam sequer compreender a totalidade das palavras do Senhor? Ghidorah é a devoção dos arcanjos, a manifestação de Miguel, Gabriel e Rafael. Enviado para derrotar o dragão carmesim da revelação. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Portanto, Deus o transladará, porque antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Vai haver o Armagedon. Apenas os fiéis irão escapar da tribulação deste mundo através da ruptura. Iorte demote divik, milenior fernegriste de victim, o soladur gordes mi borte. Esse movimento religioso esquisito do Ghidorah tá se espalhando até que bem rápido pela população, e isso tá fazendo as pessoas desacreditarem no governo e incitando tumultos organizados por essas regiões. Não que o governo seja de completa confiança no fim das contas, mas o tumulto generalizado é por causa dessa religião. Com o tempo, cada vez mais pessoas estão sendo afetadas pelo fenômeno Ghidorah, e se chamando de Os Escolhidos, dizendo que a era da ruptura está chegando. O governo está fazendo todo o possível para evitar que isso se espalhe, mas conforme o tempo passa, dá para perceber que ele está perdendo cada vez mais o controle, com cada vez mais pessoas se tornando escolhidas. No fim do vídeo tem uma sequência de imagens que mostram o que parece um tipo de arrebatamento, e então as suas mortes. Os escolhidos vão ser meio que uma porta de entrada para o Ghidorah aparecer no mundo, então o sacrifício deles é necessário. O Gojira ainda está se movendo para o oeste, e a gente consegue ver um alerta dizendo para não se aproximar do oceano, principalmente do Pacífico.
Ele está se aproximando da costa, então qualquer viagem para o oeste deve ser cancelada imediatamente. O Gojira está emanando radiação oxidante. Isso significa que a exposição é irreversível e o contato biológico é fatal. Basicamente, todo o caminho do oeste foi comprometido. Agora a gente tem um alerta do Ghidorah, que apareceu ironicamente em Ohio, a terra da estranheza. Depois de várias mortes simultâneas de dezenas de milhares, o Ghidorah apareceu do sangue deles, e também está se movendo rapidamente para o oeste, assim como o Gojira. Se for que nem os filmes, vai ter peleja. O governo não recomenda sair de casa nesse momento. Além disso, que tranque todas as portas e janelas, feche todas as cortinas, coloque fones de ouvido ou uma música bem alta, porque a vocalização dele é fatal. Não escute ele, não olhe para ele. E se algum membro da sua família disser que está ouvindo uma voz, vendo uma figura brilhante, recitando passagens bíblicas ou tentando ir para fora, você deve isolar ela imediatamente. Não abra a porta por nada. Os cordeiros foram salvos, mas devem se juntar a eles. Erga-se, caminhe para a luz. Se algum membro da sua família desaparecer, não procure por ele. Cele todos os pontos de entrada. Reforce portas e janelas com tábuas de madeira. Se você escutar roncos contínuos ou distorção atmosférica, a entidade está passando acima. Não olhe para fora. Não escute para sobreviver. Seja as asas e os dentes do anjo. Saia para fora. Sinta a luz. A salvação está no céu aberto. Acenda. Aqui a gente tem um áudio que foi recuperado da casa daquela sacerdotisa afiliada com a igreja de Ghidorah. Lembra aquela que deu entrevista? Então, veja só. Meu filho, Jacob, de São Francisco, foi morto no ataque do Gojira. Não conseguimos nem achar o seu corpo. Deus está tentando fazer um julgamento em nós? Mas por que o meu filho? Que pecado minha criança cometeu? Eu o criei para ser fiel e honesto. E meu filho acreditou em Deus mais do que eu acreditei. Ele era uma criança direita. Então, o pecado é meu? Se for, então por que você levou meu menino? Por que ele? Isso é um truque de Satã? Então, por quê? Por que você não parou Satã? Por quê? Por quê? Por quê? Meu menino. Se houve o pecado, então me puna agora. Por que levar o meu menino inocente? Jacob. Jacob. Eu sinto muito, Jacob. Eu sinto sua falta. Eu realmente sinto muito a sua falta. Meu menino lindo. Eu tive um sonho. Não. Eu recebi uma revelação.
O serafim de 3 cabeças descendo, coberto no sangue do cordeiro. Ghidorah. Eu fui à igreja. As pessoas estavam estupefatas olhando o coração. Um coração alado. O coração de Ghidorah. O coração do serafim. Deus atendeu as minhas preces desesperadas. Jacob, meu filho não morreu em vão. Esse é o começo da guerra entre o céu e o inferno. Nesse momento de sofrimento, ele foi pego pela decepção de Satã. Meu filho, a alma de Jacob, está protegida ao lado de Deus. Satã não pode levar a sua alma. E Deus, o Pai, respondeu à morte daquele cordeiro com um serafim. Gojira. Aquela coisa, Satã. Leviatã. E o serafim vai derrotar o dragão. Fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Aleluia! Amém! Eu entendo agora. Eu entendo porque ele não me respondia antes. Não era silêncio. Ele estava esperando. O Leviatã vai ser apenas um espelho, praga no jardim do céu. Sim, sim, sim. A dor não foi punição. A dor foi preparação. Nós não fomos abandonados. Nós estivemos sendo preparados. Você consegue ouvir? Não? Você vai. Ele não fala em palavras, como fazemos. Ele fala em sinais, em feridas, em absência. Eu vou renascer com ele. Eu sempre quis assim. Eu achei que tivesse rezando, mas eu estava sendo instruída. Nós não devemos fugir. Nós não devemos nos esconder. Nós devemos nos reunir. A arrogância do homem é pensar que a natureza está ao seu controle e não ao contrário. Deixe-os lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. Não fique com medo. Medo é como você resiste ao que já foi decidido. Nós fomos marcados pelo sofrimento. É assim que ele nos conhece. Os outros irão ver. E eles irão dizer que já ouviram. Eles irão dizer que já o ouviram. E eles vão estar corretos. Quando ouvir o som, não cubra seus ouvidos. Quando ouvir a luz, não vire-se.
Justiça vai ser servida. Nós vamos renascer. Sim, sim. Eles não vão estar vindo para salvar todos. Apenas aqueles que estão prontos para mudar. Em breve, ninguém vai ter que acreditar. Eles vão simplesmente entender. Amém. Bom, esses áudios dela mostram que o fenômeno Ghidorah não é só uma religião ou um surto coletivo. Ele é como uma doença, um vírus, ou então um tipo de manipulação de pensamento estruturado por 4 fases: a perda pessoal, o filho da sacerdotisa, a interpretação religiosa, quando ela entende o motivo por que perdeu o filho, convicção reparada, quando ela aceita que perdeu ele por um bem maior, e por fim, o comando percebido. Ela entende agora qual que é a sua missão e a missão de todos os escolhidos. A situação agora é o seguinte: o Ghidorah e o Gojira, uma hora ou outra, vão se encontrar em algum lugar no oeste dos Estados Unidos. Isso é fato, quase que premeditado. Todas as áreas foram evacuadas e a organização está tomando de conta para que as pessoas fiquem longe do caminho desses monstros, ou melhor, dessas divindades. E finaliza dizendo que Deus traga um fim para essa catástrofe. Essa minissérie ainda não tá finalizada e parece que tá longe de ser. Só tomara que ele não pare no meio, que nem foi com Godzilla Bloodbath, que até hoje não saiu nenhum tipo de lore ou continuação do desenvolvimento desse bicho, mas é isso aí. Eu achei interessante trazer ela aqui por 2 motivos. O primeiro é que vocês gostam de Godzilla, e eu também. E o segundo é por causa desse aspecto religioso que ele trouxe pro Godzilla. Ele fez com que o seu Ghidorah não fosse uma criatura vinda de outro planeta, mas sim uma entidade que literalmente nasceu do sangue dos fiéis, e tá destinado a lutar contra o Godzilla, que nessa história é o vilão. E o Ghidorah, bem, não dá pra dizer que ele é um herói, porque muitas pessoas morreram no processo. E se não fosse essa reestruturação cognitiva do fenômeno Ghidorah, eu duvido que muitas pessoas ainda estariam nessa religião. Eu sinceramente tô gostando de como tá ficando. E se você tá também, me diga aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1 milhão nesse ano. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aqui na tela é atualizada uma vez por mês. Se você quiser ter o seu nome aparecendo aqui no fim de todos os vídeos, assine o membro Benção do Emissário VQ ou Benção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.